Então tá, então vamos lá, né? Ver se vai dar certo aí. Essa apresentação nós começamos ela na segunda aula, na última aula, desculpa, que a gente começou o assunto de listas. Daqui a pouco vai acabar a bateria do meu celular, não vou conseguir ter o retorno. Se travar, vocês... sei lá o que eu faço, tá? Então, o que são listas? Ela é uma variável, né, que pode armazenar vários valores, né, acessados por um índice, tá? Então, esses valores são denominados de elementos, tá? E a lista pode ter nenhum ou vários elementos, e de vários tipos de dados, né? Número real, número inteiro, string, etc, né? Daí a gente falou lá que você acessa pelo índice, tá? Então, esse 95 aqui está no índice 1, então, tá? Está no índice 1. Essa lista tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? E o 60, ele está na posição 0, sempre posição 0, tá? E a gente falou também que se você coloca o nome da lista -1, ele vai apontar sempre para o último número da lista, o último valor, o último elemento da lista, tá? E falamos que você pode acrescentar elementos numa lista e tudo mais, né? Beleza. Seguindo aqui, né? E você acessa o elemento da lista digitando o nome da lista, o nome dessa lista aqui é nota, e o nota 3 é esse 50, então ele vai retornar esse valor 50, beleza? E foi lá, parará, né? Falamos de lista vazia, lista com números inteiros, números reais, com string, né? Mostramos também que você cria uma lista lá, e multiplica o que está entre colchete lá por um número, ele vai aparecer 5 valores idênticos àqueles ali, 5 zeros, 4 As, tá? Beleza. Então, números com casa decimal, números reais, né? String aqui com nome de frutas e tudo mais, né? E foi, né? Falamos lá do último elemento da lista, né? O -1, né? O acesso ao último elemento da lista, com -1, né? Então, a gente falou da indexação negativa. Beleza, a gente fez uma comparação aqui para acessar os elementos de uma lista, simplesmente mostrar, né? Usando o while e usando o for, tá? No for a gente falou da função range, tá? A função range, ela retorna uma sequência de números, né? Conforme os argumentos, uma lista de números inteiros, tá? Já eu retomo ali. E a gente foi até aqui, né? Só para relembrar do range rapidinho. Se eu falo assim, ó, range, range e coloco um número, ele vai mostrar uma sequência de 0 a 9, tá? Então, é esse número -1, né? Então, o argumento, quando tem um argumento, ele retorna só aquele... Cadê? Opa, quero copiar. Ele retorna, né? Range 100, ele vai mostrar de 0 a 99 uma lista enorme, tá? Se eu coloco 2 elementos, eu quero que ele vá de 10 a 50, ele vai aparecer 10 até o 49, tá? Esse número -1. Se eu coloco 3 números, ele vai até os 50, de 5 em 5, tá? Então, inicia do 10, então ele mostra o 10, mostra o 50 -1 de 5 em 5. Tá? Então, opa. Deixa eu copiar de novo aqui. Do 10 aos 50 de 5 em 5. Tá? Então, ele começou de 10, 15, 20, de 5 em 5 até o 50 -1. Se eu quisesse que aparecesse o 50... eu tinha que falar assim, eu quero que ele vá até 51. Daí ele mostra o 50, que ele vai de 5 em 5. E a última ideia eu quero que ele vá de 10 a 3 de 1 em 1. Opa, -1, né?
regressivamente, decrescentemente, né, ó, 9, 8, tal, tal, até o 3 menos 1 regressivo é o 4, tá? Então, isso é o range. Na apresentação, então, a gente foi até aqui. Até aqui. Vamos lá. Beleza. Então, até aqui, né? Então, só recapitulando o range dentro de for, né? Então, se eu falo aqui, for x, né? Quem que é o x? O x é o 1, é o 2, é o 3, até o 10, desculpa, o 11 menos 1, então é o 10. Então, ele mostra de 1 ao 10. Então, esse x é o 1, é o 2, né? Ele vai começando de 0, ou no caso aqui, começando de 1, ele vai printando, né? Aqui, regressivo, como eu falei aquela hora, né? Então, ele vai de 10 a 1 regressivamente, por conta que eu tenho 3 argumentos, e o último argumento é negativo, né? E ele vai, né, logicamente, ele começa do maior para o menor, de 1 em 1, beleza? Beleza. Aqui fala um pouco mais do range, foi o que eu mostrei agora há pouco. Eu também falei na aula passada que o len, ele traz o tamanho da lista, o tamanho, né? Se eu tenho uma lista de determinados números, quantidade, ele vai trazer a minha lista, o tamanho da lista. E também o menos 1, ele traz o último elemento da lista. Então, ali as listas podem ter lá o índice normal, né, que é 0, 1, 2 e assim por diante, conforme o tamanho da lista, e posso ter ele regressivamente, negativamente, tá? Então, se o último elemento da lista é o menos 1, então o menos 2 né, e assim por diante até o último número, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades para saber ali, tá? Usa muito para você saber quem é o último elemento da lista, porque uma lista pode começar num código com 3 elementos e ela pode acabar com 200 ou até menos, né? Tá? Menos de 3, você pode deletar e incluir elementos de uma lista, tá? Então, beleza, seguindo aqui, né? Então, atribuição de elementos na lista, né? Então, atribuição, você vai atribuir lá, você tá, entre colchetes, você está jogando e colocando tudo que você colocou entre colchetes ali como o valor da lista, como os elementos, né, dentro dessa lista. E essa lista com 4 elementos tem a posição 0, 1, 2 e 3, tá? Então, o 5 ele está na posição 1, o 3 na posição 0, o 9 na posição 3, 0, 1, 2, 3, tá? Beleza? Beleza. Então, é isso daqui, ó. Se eu quero saber lá, o lista 1, não, aqui eu tô mudando valores de uma lista, né? Então, eu tô falando que a lista 1, eu tô mudando 5 por 10, ó. No índice 1, eu tô mudando para o valor 10, então era 5, ele foi para 10. No índice 0, era 3, eu mudei para 8, tá? Era 3, eu mudei para 8. Legal? Legal. Daí a gente já falou do append e do mais. Deixa eu voltar lá pro... Beleza, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Não consigo ver ali, falta... Vamos lá. Então, eu tenho uma lista lá, uma lista L. E tenho, sei lá, os valores lá, tá? Então, a minha lista L, L tem esse valor aí, tá? Se eu falar assim, ó, L4, L3 recebe 1000, eu vou estar... Opa, o L é maiúsculo, né? Desculpa. L3 recebe 1000, a minha lista L vai estar lá na terceira posição, eu mudei para 1000. É isso que ele falou lá, tá? Eu falei também que o L.append 2000. O que vai acontecer? O que o append faz mesmo? Ele adiciona esse valor na lista. Ele adiciona esse 2000, ou 20.000 aqui no caso, né? É 2000 e ele adiciona ele no último elemento da lista, na última posição da lista, tá?
Então, agora, está lá o 2000 ali, essa lista, tá? Eu posso fazer assim também, ó, L mais, entre colchetes, 3000. Eu coloquei o 3000 lá na última posição. Então, quando eu faço assim, eu coloco ele na última posição, usando o append ou usando o mais, ou adição, tá? Beleza. Quantos elementos tem essa lista? Só contar, né? Ou fazer assim, ó. Len, opa, len L. Tem 16 elementos. Beleza? Beleza. Deixa eu ver mais o que tem na apresentação lá. 10 para as 3. Então tá bom. Aqui aumenta, né? O append ou mais, né? Tranquilo. Né? Aqui é dentro do código. Notas.append ele vai colocar lá no final. Beleza. Beleza. Aqui eu já começo com algumas coisas bem legais aqui, tá? Joia, joia. Com exercíciozinhos, tá? Pessoal, alguma dúvida mais séria até aqui? Aí eu falei do insert da outra aula também, né? Essas outras funções a gente vai aprender lá na frente, né? L.insert, eu acho. 3,5 mil. Então, eu inseri na posição 3 o valor 5.000. Posição 3, ó, era o 1.000, eu empurrei todo mundo para cá. E a minha lista que tinha 16, agora tem 17 elementos. Tá? A quantidade, 17 elementos. Beleza? Beleza. Professor, Oi. qual que é a diferença de usar o mais e o append? Nenhuma. Faz a mesma coisa. Tá? Mas no código, o append, ele é mais... toda função que você coloca, tipo insert, eu coloquei lá L.insert e coloquei os 12 argumentos, a posição e o valor que eu quero que insira ali, né? Então, eu acho mais legal, mais fácil usar o append, tá? Mas também dá certo com mais, faz a mesma coisa, tá? Faz a mesma coisa. Legal, ali, eu ia falar um negócio e... Professor, Oi. em lista dá para usar o ponto format? Oi? Format? O format, Isso. para você printar, para você mostrar, né? Você formatar a saída, né? Isso, às vezes colocar no L as chaves, daí tem como às vezes fazer isso? Tem, o format é bem legal de usar, tá? Eu até mostro o format, um monte de coisinha que aparece ali. Ah, professor, é passar um resultado em percentual, um resultado com cifrão, né? Porque né? Dá para você formatar de várias formas, tá? Eu até mostro, mas eu não fico perdendo muito tempo nisso daí, não. Né? O nosso tempo é curto e essa parte de mostrar, de visual, assim, então eu me procuro mais com a parte mais básica, mas o format, ele é bem completo, para você mostrar o que você quiser, tá? Mas dá sim, viu? Acho que é o Diogo que perguntou, né? Beleza. Pessoal, na apresentação, ele tem lá, ó, deixa eu ver, é aqui, né? Então, eu vou copiar esse código aqui e jogar lá aqui no Python, tá? Eu falei também que se você fala assim, ó, uma lista S recebe, tipo assim, ó, peraí, 0 vezes 10. Opa, tá escrito errado. Pessoal, acabou a bateria do meu celular. Eu não vou conseguir ver se eu estou compartilhando certo. Opa, ficou um espaço ali. S recebe 0
vezes 10, tá? Então, a minha lista S tem 10 elementos com valores zeros, tá? Beleza? Beleza. Estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Deixa eu copiar lá da apresentação. Eu vou estar perguntando direto aqui que o meu retorno aqui do compartilhamento e para ver se está funcionando é o meu celular que eu esqueci a bateria. Mas tudo bem. Deixa eu copiar esse código aqui, tá? O que esse código faz, galera? Ele começa uma lista números com 4 valores zeros e nesse, vou dar um espacinho aqui, ó, aqui ele vai, eu coloco sempre aqui o tamanho da lista, ele é a mesma coisa que eu colocar 4, porque ele vai, né, o i vai de 0 a 4, porque ele está dentro de um for, e aqui eu estou dentro da lista, eu estou atribuindo o valor que eu digitar, né, para cada um desses elementos, tá? Deixa eu rodar aqui que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Então, vou colocar qualquer nome aqui. Você roda. Ó, digite o número, tá? 3, 5, 7, 9, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Então, deixa eu dar uns prints aqui para a gente ver. Deixa eu dar um print números aqui. E aqui no final já está o print números, né? Então, a lista começa, ó, com 4 valores 0, tá vendo? Então, ele está aqui, ele printou aqui, está pedindo aqui para eu digitar o número, ó. Input, o inteiro, né? Está pedindo o inteiro para dar um input, né? Então, eu digitei, qualquer número que eu digitar, ele vai substituir. Deixa eu dar um print aqui dentro, só para vocês verem o que ele vai fazer. Ó, mostra o 0, digitei o 4. Então, o 4 o 4 substituiu o primeiro 0, da posição do índice 0. 55. Então, já foi para a posição 1 aqui, para o índice 1, já que o i começa de 0, e assim por diante. 88. Foi para 88, né? Até o tamanho da lista. Qual que é o tamanho da lista? 4 menos 1. Então, ele vai de 0 a 3, né? Por isso que ele... E o número 100. Então, substituiu todos... esse deu um print aqui dentro, né? E deu um print aqui fora. Por isso que apareceu 2 vezes ali. Tá? Então, é isso que ele faz. Ele pega uma lista que inicia com 4 valores zeros e em cada índice i do meu for, né? Do retorno do meu range, ele vai substituindo. O 4, depois o 55, vai ditando, o 88 está ali, o 100 está aqui. Tá? É isso que esse código aqui faz, né? Então, eu estou colocando uma entrada de dados para uma lista que eu já tem um tamanho fixo, que é 4. É 4, tá? Esse outro código aqui, ele é quase igual, tá? E tem que ser usado o while aqui, que eu já explico por quê. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou... Trouxe todo errado, mas vamos lá. Esse daqui vem para cá. O while vem aqui. E esses caras vêm aqui. A gente anota, faz o append. E printa a nota, tá? Deixa eu dar um print aqui. Quero um tracinho. Vezes 30, tá? Beleza. Então, esse é o primeiro código, esse é o segundo código. Então, uma lista começa vazia, uma lista notas, tá? Eu vou dar um print notas aqui para você ver que ela começa vazia. Print notas. Aqui dentro eu falo assim, ó, o meu n começa com 0, tá? Porque eu falo assim, n é maior ou igual a 0, ele é maior ou igual a 0 só para entrar no while. E dentro do while eu digito um valor, né? Aqui tem um erro aqui.
ele tem um erro, e esse código ele vai parar quando eu digitar um número negativo, ou qualquer número menor que zero, qualquer número negativo, né? Porque o zero ele vai aceitar e vai dar o append, beleza? E no final eu printo essa nota aqui, né? Então deixa eu ir lá. Opa, faltou abrir um parênteses aqui. Deixa eu ver aqui, por que esse cara está aqui, vamos lá. Fechou o parênteses, beleza. Vamos lá. Vamos ver se roda. Estão me ouvindo? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então tá aqui, né? Esse é o primeiro código. Agora eu tô ali, ó, no segundo código, aqui, já tô aqui, ele criou uma lista vazia, apareceu, eu dei um print aqui, ó, esse print notas é esse daqui, vazio. Daí eu falo, ó, digite uma nota, né? Se eu quero que ela continue vazia, eu digito opa, caso aqui, né? Digito menos 9. Ele vai sair. Só que nota que ele armazenou ali. Eu já falo como que eu altero isso, tá? Eu só vou comentar esse primeiro código aqui, pra gente não ficar perdendo muito tempo digitando ali as coisas do primeiro código. Eu só quero no segundo, tá? Que é com um append numa lista vazia. Vamos lá. Ó, eu estou digitando valores maiores que zero, tá? Inclusive o zero, ele vai acrescentando. Ó. E vou digitar qualquer valor, menos 7, tá? Ele interrompeu a lista, só que apareceu o menos 7 ali. Então, é uma lista que ela vai sendo inserido valores, vai dando o append nesse valor, nesse n digitado, ó, o n está aqui, o valor é esse, até que se digite o menos 1 um número negativo, né? Só que eu não quero que fique esse número negativo ali, né? Então, minha lista, ela tá lá. Só números reais, né? Porque eu falei que eu queria float, ó, eu falei que eu queria real, né? Tá chovendo? Ah, que legal, tá chovendo, para ajudar. Beleza, tá mostrando, só que ele tá me aparecendo o último número ali, tá? O que eu faço para resolver esse problema? Se eu tô lá, por exemplo, eu tenho, a minha lista L existe ainda? Ah, não, já excluí ela, né? Mas a minha lista vou criar uma lista R aqui, tá? Só para opa. Eu tenho uma lista R aqui, tá? Se eu pegar, deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, esse código ele está mostrando ali. Para eu eliminar esse zero aqui, ó, quando eu coloco o meu n, eu digito o meu n, dou um append, e se ele sai, para eu excluir, eu pergunto aqui, ó, esse número é menor que zero? Daí eu deleto ele, ó, tem o del, nota menos 1. O que é o nota menos 1? O que é o menos 1 mesmo? O último valor. Pessoal, o último valor, o último elemento que está lá na última posição. Então, se eu falar assim, ó, del R, abre colchete, menos 1, o que eu estou fazendo? Eu estou deletando aquele zero, certo? E toda vez que eu dou o del menos 1, R menos 1, né, o nome da lista menos 1, eu estou deletando o último. O último, qual era? Era um dos 5, né? Agora só tem... Beleza? Beleza. Então, o que eu faço para deletar o número negativo que eu digito lá, né? Desse jeito aqui, ele está fazendo o que eu estou ali, ó. 3, 4, menos 9. O menos 9 está ali. Eu não quero esse menos 9. O que eu faço? Eu venho aqui, ó. If, se o n for menor que 0... o igual já está ali, o igual eu quero que ele coloque, eu quero que ele coloque 0. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, del, no caso aqui é notas, né,
A minha lista é o notas, abre colchete, -1. Opa, fecha colchete. Eu deleto o último número se for menor que 0, né? Eu não digitei aqui aquela hora o -9? Então eu quero deletar ele, se for negativo, para minha lista ficar só com números reais positivos, tá? Vamos lá. Vou rodar aqui. Então vamos lá. 3, 4, 5, -8, tá? Não tá mais ali, porque ele falou assim, é menor que 0? Então eu deleto esse último número que eu digitei, porque o último número é a condição de saída lá. Ele pergunta assim, ó, ele vai digitar lá, 4, entra aqui, dá o append. 4 é maior que 0? Pergunta outro número. Adiciona ele. Pergunta, não vai deletar, vai lá em cima. É menor, vai digitar lá, daí você vai digitar ali, -1, daí ele vai adicionar. Ele fala assim, -1 é menor que 0? O n é menor, o -1 é menor que 0, que é o n? Então eu deleto ele, tá? Então é isso que esse código faz, tá? É isso que esse código faz, ele elimina o último elemento se ele for negativo, porque a condição de parada do meu while, a condição de interrupção da minha variável de controle se ela for negativa. Se ela for negativa. É isso que ele está fazendo aqui, né? Beleza? Eu acho que já não, tem mais algumas coisas aqui. Vamos lá, antes do exercício. Cadê o exercício? Não apareceu o enunciado do exercício, mas tudo bem, já recupera ali, tá? Então tá, ó, estamos aqui, né? Então, aqui eu tenho uma lista, números, né? 3, 5, 7, 9. Então eu vou lá usar o in. Eu falei também que quando uma lista já existe, eu não preciso usar range, não preciso usar nada. Quando eu falo assim, elementos em números, ele vai ver aqui o elemento 3, o elemento 5, o elemento 7, o elemento 9, tá? Daí ele vai, uma variável dobro que vai ser printada, recebe ele vezes 2. Então ele não vai printar aqui nesse código o 3, 5, 9, 7 e 9. Vou até criar um novo arquivo aqui, tá? Ele vai printar o dobro desses elementos, tá? Então, vamos lá, ó. Qualquer coisa. Ó, ele printou o dobro de 3, de 5, de 7, né? Ele não alterou né? Se eu vim aqui embaixo e digitar print números, a minha lista não foi alterada. Eu só printei o dobro dela. Ela continua ainda. Ó, a minha lista está normal lá. Eu não estou mudando. Eu só estou mostrando, né, o elemento vezes 2, tá? Então aqui eu só coloquei para ficar mais didático, mas é a mesma coisa de você colocar tudo isso daqui, ó, eliminar uma linha, né? Elimina até uma linha de código. Ele só está printando esse elemento. Quem que é o elemento? 3 é o primeiro, 5 é o segundo e assim por diante. Mas a lista não se altera, ó. Printou o dobro deles, mas a lista não se altera. Tá? Diferente de você fazer alguma coisa para alterar o valor dessa lista, tá? Na sequência aqui, na sequência igual, ó, né? Na verdade, os exercícios, eles sempre tem um for para você, se a lista não existe, se uma lista, essa lista existe, eu sei que essa lista tem esses valores. Se não existe uma lista, eu preciso de um for para inserir os valores, e eu preciso de um for para fazer o que eu quero fazer nessa lista, tá? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui ele faz a média. Beleza. Né? Fazer média a gente já sabe fazer, né? Se esse código que a gente rodou aqui, ele faz
só mostra se eu quiser alterar ele, ó, eu estou fazendo uma soma dos elementos, estou somando 3, 5, 7, 9, e depois eu estou fazendo a média, printando a média. A média é a soma dividido por ler em números, ou dividido por 4, que ele tem 4 elementos, tá? Então, esse código aqui, ele tá mostrando só os elementos, o dobro dos elementos. Se eu quiser fazer a média desse número, que é a soma deles, então eu tenho que incrementar, que está naquele slide lá. Eu vou criar uma variável soma, que eu vou zerar ela, e ao invés de printar, eu vou somar. A minha soma recebe soma mais elemento. É o nome que eu coloquei lá, né? Elemento. Beleza. Eu só vou, por enquanto, colocar no final aqui, vou falar para printar soma. Só para vocês verem. Por enquanto não está fazendo a média ainda, lógico, né? Ó. Ele printou lá, a soma dá 24, né? Ó, 8, 16, 24. Ou 8, 25, 8, 15, 24. Certo? Beleza? Né? 10, 5, com 9, 24. Printou ali, tá? Se eu quiser fazer a soma, então eu já conheço, se eu quiser fazer a média, eu já conheço a soma. Então, simplesmente eu divido isso daqui por, no caso, 4 elementos. Então, a média vai dar 6, né? 24 por 6 vezes 4, 24, vai dar 6, né? Só que o ideal é sempre colocar aqui len números, que é o que o len faz mesmo? Ele retorna o tamanho da lista, né? Porque, sei lá, em algum momento aqui eu poderia, sei lá, eu não poderia fazer assim, números, ponto, append 30. O código vai funcionar se eu fizer isso? Sim ou não? Vai. Sim, vai funcionar, né? Ele vai funcionar se eu fizer isso daqui. E se tivesse 4 aqui, que era o que estava, não ia dar certo, né? Porque tá assim, ó. Nota o que vai acontecer aqui, né? Então, vai ficar esses números, e daí ele vai aumentar aqui o número, ele vai, quando eu printar aqui, ele vai aparecer o 30 no final aqui, tá? Vai aparecer o 30, só que a média não mudou. Se eu acostumar a usar sempre a função interna do Python, que me traz a quantidade de números, a quantidade de elementos dessa lista, ele vai considerar o 30 e vai dividir por 5 ao invés de dividir por 4, tá? Ó, deu 54, porque ele tinha o 24 e somou 30, e 24 por 5 deve dar 48. Desculpa, 54 por 5 deve dar 48. 4.8. Certo? É isso? 54 por 5. Opa. Ah, não deu certo porque ele não colocou a soma, né? Ele não somou, ele só dividiu por 5. Então tá. Do jeito que tá aqui, não ficou muito legal o meu exemplo não, né? Mas no caso aqui ele aumentou 30 e dividiu por 5, né? Por isso que deu 4.8, né? Ele não somou, ele incluiu, mas não somou, né? O soma só está dentro do laço, né? Mas, enfim, usem o len, que é muito mais fácil você se encontrar dentro ali do código. Ou você não, no caso, o Python se encontrar ali dentro do código, tá? Então, usem o len, porque pode acontecer várias coisas dentro do código, tanto em você aumentar o número ou você excluir, você inserir, você pode fazer
um monte de coisas ali, tá? Beleza, nessa apresentação aqui ainda, então tem esse daqui que eu quero mostrar para vocês aqui, eu pulei só para mostrar a média ali, né? Então tá, então vamos lá, vou até criar um novo, beleza? Tá num prazo bacana aqui, tá? Apesar do atraso. Então o que que eu faço aqui, ó? Então eu tenho aqui, deixa eu printar números, print números, opa, fecha números. Aqui eu vou printar números, ele vai aparecer 4 zeros. Aqui eu vou printar números de novo, ele vai aparecer os 4 números que eu digitar aqui dentro, tá? E depois ele vai mostrar, dos números que eu digitar, o dobro, tá? É aquele outro código que estava lá atrás, tá? Beleza, vamos lá. Qualquer nome. Cadê? Tá aqui, não tá? Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui e começar de novo. Não vai confundir a gente. Não é esse, deixa eu fechar esse código. Sim. É esse daqui, tá? Vou executar. Ó, primeiro print. Esse daqui com 4 zeros. Eu vou digitar qualquer número, inclusive negativo, tá? Ele vai aceitar, não tem nenhuma... Ó, os números que eu digitei e que foram inseridos na lista, que antes era 0, eram 4 zeros, né? 4 valores zeros, agora tem 4 valores dos que eu digitei. Ele mostrou aqui. E esse último fora aqui eu mostrei, printei, né? Só mostrei o dobro do 3, o dobro do 55, o dobro do menos 9, o dobro do 10. Eu não alterei a lista, tá? Eu não alterei os valores, né, dos elementos dentro da lista. Ficou o número que eu digitei aqui no primeiro for, tá? Vamos lá. Ó, printei, os números que eu digitei foram substituídos, né? Substituíram os zeros que estavam ali. Nesse segundo for aqui, eu mostrei o dobro deles, mas não alterei o tamanho da lista. Não alterei, desculpa, os valores da lista, e muito menos o tamanho. E muito menos o tamanho, tá? Beleza. Beleza. Esse foi, quer fazer a média. Esse para saber se é par ou ímpar, normal também, né, galera? É o mesmo código aqui, daí ele já vai pro enunciado ali, que eu já recupero o enunciado daqueles ali que eu devo ter apagado em algum lugar, tá? Agora eu não consigo dar o Ctrl Z aqui. Mas tudo bem, eu já recupero ali, né? Então esse aqui, para saber se o número que eu digitei é 0, ele vai mostrar se é par, desculpa, se o resto da divisão dele for 0, eu vou... se for igual a 0 da divisão por 2, ele vai ser par ou ímpar o número que eu digitei, tá? Então, qual que é a diferença? Vou até copiar aqui para agilizar. É esse, ó. Então, a diferença aqui, ó, é esses ifs aqui, if else. Tá? O resto tá igual. E lá tá, acho que estava 10, né? Mas aqui eu vou digitar 4 números, tá? Então, ele vai fazer a mesma coisa e só vai falar assim, ó, esse número, vou digitar números aqui, ó, 3, 4, 5, 6. E vai printar lá, ó, o 3 é ímpar, o 4 é par, ímpar, par. Beleza? Beleza. Ah, professor, e se digitar só números pares? Ele vai acatar, vai falar que são só números pares, tá? Beleza? Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu voltar ali. Realmente não tá aqui o enunciado. Espera aí que eu vou recuperar essa telinha do enunciado que tem um exercíciozinho lá. E onde que vai estar? Deixa eu pegar aqui. Alguma pergunta, pessoal? Enquanto abre ali? Sim ou não? Tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui.
Vai estar aqui, algoritmos, eu alterei, né? Puxa vida, essa foi salva agora. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tentar achar alguma coisa. Mas eu não vou conseguir achar. Eu vou redigitar eu vou redigitar. Aqui, vai estar, acho que vai ter aqui. Só um pouquinho. Só para pegar o enunciado lá. Acho que na hora de fazer um negócio lá, para não mostrar o resultado do último exercício, eu apaguei uma coisa que eu não poderia ter apagado, tá? Então tá. Então agora eu tenho 3 exercícios ali, pessoal, que eu vou mostrar para vocês e vou deixar um terceiro para vocês fazerem e postarem no Moodle, tá? Se vocês entrarem no Moodle lá, já deve estar lá, tá? É um exercício bem simplesinho, mas para vocês pensarem, né? Ele está para fazer das 3h30 às 5h30. Vocês têm aula depois da minha? Agora? Não, Acho que não, né? Não. Então eu vou manter os 5h30. Não, vou colocar para 18 horas, para vocês fazerem o último exercício lá. O último exercício, tá? Então, só um pouquinho aqui que eu tenho que... Não é aqui. Matou um slide aqui que não poderia ter sumido. Tá abrindo? Não tá? A atividade, eu acho que já tá lá no Moodle, tá? Só que ela tá ainda... Aqui que não abriu. Vamos lá, abre. Agora abriu. Beleza, deixa eu só achar aqui que a apresentação basicamente é a mesma. Cadê? Aqui. Deixa eu... deixa eu fazer assim, para garantir, deixa eu copiar esse cara aqui e vir aqui na nossa apresentação, que é essa daqui. Isso, deixa eu só... Deixa eu fazer aqui... beleza, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Então tá, ó. Beleza. Então eu tenho 3 exercícios aqui, ó. Faça um código que leia 5 números. Aqui eu coloquei float, tá? Em seguida, exiba todos eles. Faça um código, receba 5 números inteiros, vetor, e mostre o quadrado, tá? Foi o que a gente fez ali na apresentação, tá? Então, são esses daqui, ó. Então, eu vou mostrar alguma... São 5. O exercício para vocês fazerem vai ser esse daqui, ó. Faça um código que leia valores inteiros positivos. Então, eu quero positivos, né? E preencha 5 posições no vetor, tá? Entretanto, antes de armazenar, eu quero saber se ele é maior que 0. Porque eu quero saber se ele é positivo. Se ele é positivo, tá? Beleza. Esse daqui tá lá no Moodle para vocês fazerem até às 18 horas, eu vou alterar lá, tá? Mas beleza, ó. Faça um código que leia 5 números, floats, tá? Em seguida, mostre eles. É esse daqui, tá? Então, eu já falei que são 5 valores, que são 5 elementos, né? Então, eu fiz dessa forma. Eu coloquei ele para você colocar 5 zeros e joguei dentro de um for, tá? Eu poderia ter colocado aqui len lista, só que eu coloquei de 0 a 5. O que ele corre? O que retorna nesse range aqui? Por favor.
Então, para a gente ver o que é o range para vocês. O que retorna o range? O que retorna o range? Tem dois argumentos. O primeiro, o início, e o fim. O que ele retorna? Do 0 até o 4. Do 0 até o 4. Perfeito. O que é o 0 até o 4? Os cinco elementos da lista. Tá? Então, se ele vai do 0 até o 4, então esse i aqui, o primeiro i que começa o for, é o 0. Daí ele vai inserindo na posição 0 o que eu digitar como nota. Tá? Ó, esse é o exercício 1. Eu vou jogar lá, depois só mostra, né? Eu quero que mostre os elementos, ó, exiba os elementos da tela, da tabela, tá? Os elementos da lista na tela. Então, é esse aqui o primeiro exercício. Deixa eu comentar aqui, né? 5 elementos, ele corre e o que eu digitar ele vai atribuir na nota lá, tá? E vai dar, o que eu digitar ele vai, quando eu falo assim, ó, listas i, o que é o i? É o 0, é o, né? Eu vou até dar não, ia dar um print aqui, mas ele vai, vou dar um print lista aqui, né? O nome dessa lista é lista, tá? Então, ele vai mostrar aqui 5 zeros. Depois, ele vai mostrar os números que eu digitar como nota. E eu falei que era float, né? Porque é nota, né? Aqui, nota de prova, né? Vou dar qualquer nome aqui. Vamos lá, ó. Apareceu ali. Vou digitar lá. 7.8, 9.5, 4.9, 6.8. E o último, 3.0, tá? Mostrou os elementos, as notas que foram digitadas, substituindo esses zeros pelos números que eu digitei. Beleza? Beleza. Beleza. No outro exercício, ó, faça um código que leia esses números, só que inteiros, né? Armazenando o quadrado de cada um desses números lidos. Então, eu não quero que armazene o número, igual foi feito aqui, o valor, a nota. Eu quero que armazene o quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu digitei um valor, só que eu quero que armazene o quadrado. O que eu faço? É nessa linha aqui. O resto fica igual. Só que aqui vai ser inteiro, né? Fica igual. O que eu mudo nessa linha aqui para armazenar o dobro? Eu não sei se vai estar certo, mas... Oi? Ali no lista aí, colocar lá de fora multiplicado por 2? Eu coloco multiplicado por 2 aqui. Mas não é o quadrado? Ah, desculpa, é o quadrado. É o quadrado, isso mesmo, desculpa. O enunciado é quadrado, né? O quadrado são 2 asteriscos, tá? Que é o aqui, ó. Beleza? Ó, o código é o mesmo, tá vendo? O que eu aumentei? Eu falei que era inteiro. Aqui era float, eu coloquei inteiro, tá vendo aqui? Beleza. E eu elevei ao quadrado, que daí os 2 asteriscos, né? É o quadrado, isso mesmo, quem falou aí, obrigado por ter alertado, tá? Então, qual que é a diferença desse código aqui? Aqui, que é um int, e aqui é elevado ao quadrado, tá? Então, eu vou digitar o número, só que eu não vou armazenar o número, eu vou armazenar o quadrado dele, tá? Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Só rodar. Cadê? Tá aqui, ó. Começa com 5 zeros, tá? Eu vou digitar lá o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9, tá? Então, o quadrado de 3 é 9, de 5, de 7, né? Então, armazenou o quadrado desse número, que é esse daqui. Então, quando eu falo listas i, eu estou atribuindo lá, tá? Então, se eu tenho lá, eu tenho a minha lista aqui, tá? Então, quando eu falo assim, lembra do lista,
3 recebe 1000. A gente fez isso daqui. O que eu estou fazendo nesse comando aqui? Eu estou fazendo a mesma coisa, ó, listas I, quem que é o I aqui? Eu estou falando que é o 3. Quem que é o 3 aqui? 0, 1, 2, 3, o 64. Eu estou mudando, substituindo o 64 por 1000. Então, eu estou substituindo o 0 de lá pelo número que eu digitei aqui na nota, elevado ao quadrado, tá? Quer ver, ó? Então, beleza. Então, quando eu quero atribuir, eu falo qual é o índice de qual lista e o sinal de igual, tá? Agora, se eu fizer aqui lista, lá no 64 não existe mais, tem o 1000. Por isso que ele está falando aqui. Eu estou colocando o quadrado dele, tá? Beleza. Na apresentação, aqui acabou, tá? Na apresentação está isso daqui, ó. Faça um código que leia 5 números inteiros positivos, até que se preencha 5 vetores. Você que vai falar o que você quer fazer aí, tá? Entretanto, antes de armazenar, antes disso daqui, eu quero saber se o número que eu digitei é positivo, se ele é maior que 0. Eu não quero nem o 0. Ele tem que ser maior que 0. Beleza? Esse exercício aqui, eu já acho que pelo horário vai estar liberando. Se Deus quiser, quer ver? Deixa ele entrar no mudo aqui. Cadê? Nós estamos aqui, disciplina. Cadê? Ó, tem uma atividade aqui, galera. Atividade 18/10, lista barra vetor. Vocês estão vendo essa atividade aí no Moodle? Sim ou não? Beleza. Eu acho que não liberou, porque eu pedi para liberar até as 3, depois as 3:30. Mas deixa eu abrir ele aqui, que eu consigo mostrar pelo menos para vocês lá, tá? O que eu quero não abriu para vocês ainda, ó. Do jeito que está aqui, tá? Eu já vou alterar para fechar às 18 ao invés das 17:30, tá? Mas o que ele pede aqui? É aquele exercício lá, ó. Faça um código que leia valores inteiros positivos até que se preencha um vetor de 5 posições. Entretanto, antes de armazenar, deve-se verificar se ele é maior que 0. Eu quero que digite aqui, faça lá no Python, copie aqui o código, não tem jeito de anexar nada, tá? Então, essa atividade aqui, deixa eu editar ela aqui, que eu vou alterar, opa, cadê ela? Cadê? Eu vou editar ela aqui, que eu vou alterar aqui a data o horário de entrega, tá? É bem simples, galera, só tô dando um prazo a mais aí, e a gente, deixa eu apagar isso daqui, depois eu mostro para vocês ali, deixa eu só alterar aqui, para 18 horas, mas é coisa de 5 minutos, tá? Já que nós temos um prazo para terminar essa nossa aula, acho que termina 4 e alguma coisa, né? Lembrando que essa aula deveria ser assíncrona. Ó, tá até às 18, tá? Deixa eu salvar. Deixa eu ver como que tá ali. Ó, aberto e fecha às 18, né? Ah, já tem até a galerinha já entrando aí, porque já liberou, né? Isso mesmo, pessoal, façam para ganhar tempo, né? Tem 6 pessoas fazendo ali, bem simples. Deixa eu só deixar aqui para... Pessoal, alguma coisa a mais? Pessoal, então tem um outro aluno aí que parece que não veio. Se vocês quiserem passar na lista, que tem uma atividade simplesinha lá, eu só vou finalizar. Alguma pergunta ou não? Não? Eu só vou finalizar a gravação para deixar essa gravação lá para quem não veio, né? Gravação, interromper, tá bom? Então,